Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a microsérie acerca do pensador Herman Doivert, do neocalvinismo holandês. Continuando as análises que estamos fazendo em torno do livro de Josué Reichel, que se chama Reformai a Vossa Mente, a filosofia cristã de Herman Doivert. Essa é a metodologia do canal. Procuramos sempre trazer textos de autores consagrados e, a partir desses textos, ler e tecer considerações, comentários. Esse texto do Josué Reichel, ele é um excelente texto no sentido introdutório ao pensamento do Herman Doivert, que é um pensador que é muitíssimo pouco conhecido no Brasil, mas que é um pensador que tem uma importância muito grande dentro da história do pensamento europeu e que é um pensador que, acredito eu, servirá, nesse sentido do seu pensamento, para fortalecer o, os alunos cristãos que adentram a universidade em cursos das áreas principalmente de humanas. Esse é o propósito do canal, colocar aqui a Bíblia em sua centralidade e mostrar que, na medida em que o cristão é peregrino nesse mundo, na medida em que ele tem que caminhar no mundo, e o mundo aqui entendido enquanto o cosmos humano, enquanto todos os pensamentos de ordem econômica, política, social e cultural próprios ao mundo dos homens, o cristão transita neste mundo, devendo ser aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu para ser: sal e luz para este mundo, né? Iluminar as trevas. E iluminamos essas trevas a partir da verdade revelada, da Bíblia. No momento de em contato com as instituições, e aqui enfatizamos muito dentro do canal o contato com a instituição universidade, de uma forma geral, muitas vezes ocorrem conflitos. Isso desde o começo temos tratado, principalmente conflito no sentido de muitas vezes o aluno cristão se deparar, principalmente em cursos de área de humanidades, com pensamentos radicalmente diferentes da sua fé e muitas vezes não se vê nesse aluno um preparo para fazer uma apologética. E aí é por isso que procuramos trazer aqui temas, autores, dentro de um contexto cultural, naquilo que talvez possamos chamar de uma teologia pública, uma teologia cultural, aonde fortalece-se o debate em torno de simplesmente não aceitarmos ideias que sejam contrárias à Bíblia, mas a partir de um ou outro autor ou pensamento, podermos fortalecer o debate no âmbito argumentativo e combater, assim, algumas ideias ou ideologias. É nesse sentido que trazemos o pensamento de Doivert. Acreditamos que ele fortalece, que ele fornece um instrumental conceitual, um instrumental argumentativo, para que possamos, dentro de um debate salutar de ideias, expormos a nossa fé e mostrarmos a superioridade do cristianismo no sentido de trazer paz, de trazer uma vida mais tranquila, mesmo quando em meio a problemas ou tribulações diversas, porque mensagem revelada que vem do nosso próprio Deus. E o canal segue então nessa linha, temos playlists aí que tratam sobre cinema, sobre filosofia de uma forma geral, histórica, dentro do seu sentido acadêmico, temas gerais. Há um canal sobre uma playlist sobre
a obra de Agostinho de Hipona, chamada O Mestre, porque diz respeito propriamente à minha formação. Eu sou formado em filosofia, atualmente estou concluindo o mestrado e pesquiso o pensamento do Santo Agostinho, em que principalmente a sua parte é mais ligada à linguagem. E aí por isso, trabalhando essa obra, O Mestre, a Doutrina Cristã, a Trindade, entre outros textos. Mas vamos então continuar aqui. Hoje, basicamente, vamos ler somente 3 parágrafos aqui do livro do Josué Reichel. Anteriormente, estamos falando, mostrando, ele está tratando sobre a emergência da modernidade. Temos levantado aqui e utilizado o texto dele como base de que o neocalvinismo ele é uma resposta não nova. A mensagem de Deus está fechada em seus cânones. A Bíblia é a única mensagem que não contém erros, porque justamente provém diretamente de Deus e é inspirada pelo Espírito Santo aos seus escritores. E aí, onde se fechou propriamente a palavra de Deus, a Bíblia. Mas a mensagem cristã, ela se defronta com determinados movimentos históricos. Quando a reforma eclodiu em 1517, havia um movimento social, cultural específico. No início do século XIX já era outro, né? Já se havia passado ali pelo fenômeno do iluminismo, Revolução Francesa, encaminhando-se a todo o processo de industrialização, a reforma industrial, enfim, em todos esses movimentos, o cristão tem que perceber o ambiente à sua volta para que então possa caminhar no mundo. Então vamos passar logo a leitura aqui para não perder tempo e depois vamos tecer os comentários. Então eu vou ler inicialmente aqui o parágrafo do Josué Reichel. Quem quiser acompanhar, tiver o livro, está na página 18. A partir do pensamento doiberdiano, ainda estaríamos vivendo as consequências da modernidade, em referência ao motivo base humanista advindo com esta natureza-liberdade. Então, essa é a principal questão, essa dicotomia entre natureza e liberdade. Temos vários canais, vários áudios aqui, podcasts, sobre Tomás de Aquino. E em Tomás de Aquino nós podemos perceber bem essa relação de uma razão natural, uma razão que se move em torno de uma teologia natural, em que, para Tomás de Aquino, acreditava a queda não havia atingido completamente a racionalidade humana, de forma que a razão poderia, ainda no momento pré-revelação, dar conta propriamente da descobrir as verdades naturais. Isso abriu espaço, segundo Francis Schaeffer, para que, em não se percebendo uma queda da racionalidade a partir do pecado original, autores que eram propriamente laicos se desligassem da mensagem bíblica e passassem a analisar a natureza em torno somente de uma razão que se pretendia autônoma, né? E aí começa, se inaugura, o Doivert vai tratar um pouco disso, um certo dogma dessa autonomia da razão. Uma razão que se fecha em torno de si mesma e que não diz respeito propriamente a elementos outros de ordem teológica, por exemplo. Com Descartes isso é radicalizado, e aí em Descartes nós temos a emergência do cogito cartesiano, que pode ser dito enquanto o eu penso, logo existo, e que é a alma do antropocentrismo. O antropocentrismo é então esse movimento que surge ali na Renascença e vai avançando em torno da modernidade, que diz que todo conhecimento, inclusive o conhecimento sobre Deus, ele parte do homem. Então não há aqui mais a dimensão de uma verdade revelada que vem de Deus. A verdade vem do homem. Isso é o antropocentrismo que contraria o teocentrismo anterior. Então surge essa dicotomia entre natureza e liberdade. Continuando o texto aqui do
Josué Reichel. Ele diz assim: a modernidade clássica teria enfatizado o polo da natureza com o desenvolvimento das ciências. Nesse contexto, floresceram formas reducionistas de ver o mundo, como o mecanicismo na física, com Isaac Newton, o organicismo e o evolucionismo na biologia, com Spencer e Darwin, positivismo nas ciências sociais, com Auguste Comte. Todos esses ismos foram frutos do racionalismo e acabaram por mecanizar, objetivar, materializar e naturalizar a existência e a vida humana. Então, ele chama a atenção aqui que dentro desse polo, e no início da modernidade, dentro do polo natureza e liberdade, o primeiro polo, natureza, ele passa a ser mais focado, justamente porque a racionalidade passa a ser vista como um elemento estrutural do homem, mas que vai ao encontro da natureza para dominá-la. Por exemplo, Francis Bacon trata disso, saber é poder. Ou seja, na medida em que eu conheço, e eu conheço de uma forma antropocêntrica, a partir de um humanismo que vai se tornando cada vez mais radical, e aí, em sabendo, eu posso dominar a natureza. Por exemplo, se eu tenho um rio, se tem uma queda d'água, eu posso ali construir um dique, uma represa e passar a obter energia elétrica a partir daquela represa. Ou seja, eu tenho conhecimento, esse conhecimento ele age em torno da natureza e em agindo em torno da natureza, ele domina a natureza. Só que nós vamos ver, isso já é uma consideração minha, que esse domínio da natureza ele acaba se tornando uma opressão à natureza. E aí a natureza se revolta contra o homem. Vimos, por exemplo, eu falei no áudio anterior, há certos. Isso acontece em vários cantos do mundo. Eu já vi em documentários, por exemplo, cidades que avançam sobre florestas, e aí os animais acuados e sem o seu habitat natural organizado, eles passam a perambular por essas cidades, revirando latas de lixo, entrando em esgotos, quer dizer, formando uma simbiose desarmônica entre natureza e liberdade, no caso a liberdade do homem. E aí ele aponta aqui, o Reichel, que no começo da modernidade houve, principalmente por conta das ciências naturais, formas reducionistas de reduzir a realidade, né? Então a realidade seria ou mecânica, e temos vários áudios aqui sobre essa questão do mecanicismo da modernidade, né? Principalmente com Galileu, com Newton, a realidade passa a ser, e principalmente Descartes também, a realidade passa a ser estruturada a partir da matemática e da física. Então ela passa a ser vista como um grande organismo mecânico, a natureza, a realidade, aonde eu posso mexer em partes específicas, em parafusos específicos, e com isso eu tenho controle, eu tenho domínio, eu passo a esquadrinhar, o homem passa a esquadrinhar a natureza e a ter pleno domínio sobre ela. Com isso, o homem passa a se constituir, inclusive, enquanto também um mecanismo. E isso vai trazer muitos problemas. E aí é onde a gente vai para o outro polo. Esse homem que não é só uma parte da natureza, que não é só um mecanismo dessa natureza, que não é só regido por leis matemáticas, físicas e biológicas, mas esse homem tem liberdade também. E aí é onde a gente avança para o outro polo, criando esse desequilíbrio entre natureza e liberdade, e que o Doiver, mais à frente nós vamos ver, trata bem. Então vamos para o segundo parágrafo aqui do livro do Josué Reichel. Ele diz assim: enquanto isso, o período da modernidade tardia ou pós-moderno teria ido para o outro extremo dessa relação dualista, o motivo da liberdade, ou seja, passa-se desse motivo da natureza para a liberdade. O que Doivert categorizou como o ideal de personalidade foi expresso no romantismo, sobremodo no romantismo alemão. Nesse polo, ou seja, o polo da liberdade, o pensamento pós-moderno estaria evidenciado com forte ênfase no indivíduo, na subjetividade, na existência. Um breve comentário aqui. Já tínhamos dito que, apesar do cogito cartesiano traçar o homem enquanto uma racionalidade que pode ser expressa enquanto um elemento comum, que seria o cogito, a res cogita, ou seja, a coisa pensante, a coisa cogitante, que é o eu penso,
expresso na frase eu penso, logo existo, ou seja, a partir do eu penso, a partir do homem, é que se vem a conhecer a realidade. A ciência tinha a pretensão de que esse conhecimento seria formalizável, lógico, matemático, físico, mas já apontamos que desde o início já se surgiu um problema que seria, apesar de se ter uma estrutura fixa, que seria o eu penso, mas essa estrutura ela cairia em processos de reflexividade e subjetividade, tornando o conhecimento relativo. Ou seja, usando a expressão popular, é um tiro que saiu pela culatra. Se pretendia uma objetificação, uma mecanização, uma materialização em termos da natureza, da realidade, inclusive da vida humana, mas o que se conseguiu foi um processo de subjetivação, um processo de reflexibilidade muito intenso, um humanismo radical que, em última análise, fez com que esse homem se rebelasse, porque o homem não consegue se sentir mecânico, objetificado, materializado, naturalizado em formas lógicas, frias, matemáticas ou físicas. Não. Esse homem é também personalidade, ele é emoção, ele é angústia, como depois vai falar Kierkegaard. Esse homem, ele é sentimento, esse homem é amor. Então, o que acontece é que esse ideal de mecanização da natureza e do próprio homem, e que era expresso, por exemplo, muito nas ciências sociais com Auguste Comte, ou seja, analisar as sociedades enquanto um fenômeno laboratorial, enquanto fenômeno científico, ele é impossível. E aí é onde emerge o outro polo, que é o polo da liberdade e o polo da liberdade, o polo da subjetividade do romantismo. Como ele diz aqui o texto, o Reichel diz, com forte ênfase no indivíduo, na subjetividade e na existência. Então, continuando o texto, logo após a modernidade não seria de forma alguma uma superação do pensamento moderno, mas uma expressão, ainda que em outro polo, dele mesmo. E é essa a questão. Quando se diz que existe um chamado pós-modernismo, você está criticando justamente essa noção do cogito cartesiano que pretende conhecer e mecanizar a realidade a partir de uma razão instrumental e que visa, por uma espécie de racionalismo, tornar a realidade enquanto algo formalizável. O que se diz é que, a partir do romantismo, sobremodo do romantismo alemão, principalmente, você tem, então, uma noção de que esse homem se rebela contra esse processo mecânico da realidade. E aí se chama isso de pós-modernidade. Mas, na verdade, alguns autores vão apontar que não, ainda estamos na modernidade, mas é porque não se percebeu que a modernidade não é só uma ênfase sobre a natureza, não é só uma ênfase em torno, por exemplo, do mecanicismo newtoniano, do organicismo de Spencer ou do evolucionismo de Darwin. Não, havia subjacente ali já a noção de liberdade. E muitos poucos autores tematizaram isso, e aqueles que tematizaram isso no início do Renascimento e no início da modernidade podem ser ditos enquanto espíritos à frente do seu tempo. Ou seja, esse processo de antever, no caso lá na época do Renascimento, que em um processo de mecanização da natureza, esse homem haveria de se rebelar, porque haveria de se mostrar enquanto uma necessidade de se tornar livre em seus sentimentos. Como é que eu vou, para a gente tentar entender melhor a questão, como é que eu vou mecanizar, ou como é que eu vou formalizar, ou como é que eu vou estudar? E é nesse sentido que muitas pessoas dizem que a própria psicologia não é uma ciência, porque a psicologia trata com elementos que no fundo não são formalizáveis. Como é que eu vou formalizar a angústia humana? Se nós pegarmos aqui pensadores como, por exemplo, Kierkegaard, ou Camus, ou, por exemplo, o Cioran, entre tantos outros, eles tratam bem desses temas. O próprio Schopenhauer também tratou, e mesmo Blaise Pascal, ainda na dimensão, embora um pleno moderno, mas o Pascal ele é um pouco à frente do tempo dele, assim como Agostinho de Hipona foi
1 milhão de vezes à frente do tempo dele, porque justamente tratar o elemento não do irracionalismo, mas da vontade, do coração. Então, essa dimensão que se cairia nessa dimensão da liberdade. E aí nós não teríamos saído da modernidade coisa nenhuma, nós ainda estaríamos na modernidade. Talvez uma modernidade que tenha se tornado, como diz Zygmunt Bauman, uma modernidade líquida, mas seria ainda modernidade. E é por isso que eu, particularmente, gosto de utilizar o termo de uma modernidade de borda ou uma modernidade já adoentada, uma modernidade inflamada. Porque esses termos, o mecanicismo natural, me parece, já caiu há muito tempo, essa noção de mecanizar o homem. Mas essa noção também da liberdade humana é plenamente sem uma tematização, plenamente sem uma normatização, ela me parece também já ser uma noção que não se sustenta mais, porque se percebeu que na teoria é muito bonito falar que o homem é plenamente livre, mas na prática essa plena liberdade do homem trouxe muito sofrimento, fez muitas pessoas sofrerem, nos mais diversos âmbitos e circunstâncias que se possa pensar aqui. Então, essa própria liberdade humana ela também tem que ser tematizada em termos de uma normatividade. E aí aqui o nosso canal se compromete com a ideia de que é somente na Bíblia, é somente na palavra de Deus que essa dimensão de natureza e liberdade ela pode ser plenamente satisfeita. E aqui é onde voltamos à palavra de Deus no livro de Gênesis, no seu início. Antes da queda, se percebe um pleno equilíbrio entre natureza e liberdade, aonde o homem, em torno dessa liberdade, liberdade essa que era garantida pelo próprio Deus, porque o homem estava em plena obediência a esse Deus e por isso era plenamente livre, essa relação de equilíbrio entre natureza e liberdade era tão forte que no próprio livro de Gênesis nós temos lá a liberdade do homem e a sua capacidade de fazê-lo, de nomear a própria natureza. Não no sentido de, a partir dessa nomeação, oprimir a natureza, mas de bem conviver com essa natureza. E continuando aqui, indo um pouco além, no parágrafo 3, que seria o último, depois vamos deixar uma questão para finalizar. Sendo assim, vou ler o texto do Reich novamente. Sendo assim, Doivert não se alinha com os críticos da razão moderna, por ela tolher a liberdade humana. O autor holandês sempre suspeitou da razão tornada autônoma, pelo coração que busca a origem na realidade criada. Para ele, o descentramento da razão no pensamento moderno expressa menos uma grande ruptura e mais a contínua busca do ser humano por um novo ídolo, dentro de uma antítese insolúvel, resultante de um motivo base apóstata. Esse motivo base apóstata está justamente por você descentralizar o poder e o conhecimento como advindos de Deus e colocá-lo no ser humano. O ser humano não dá conta, o finito não dá conta de dar razões para o infinito, quer dizer, o finito é em si mesmo finito. É somente a partir do infinito que esse finito pode vir a ter um contato, uma contemplação maior da realidade. Ou seja, é somente a partir da graça de Deus em Jesus Cristo que o homem pode vir a ter liberdade, essa mesma liberdade que nós falamos aqui de um equilíbrio que havia, o livro de Gênesis fala, por exemplo, disso, nos seus capítulos iniciais, entre natureza e liberdade. E aí o Doivert, como ele falou aqui, o autor holandês, sempre suspeitou da razão tornada autônoma. Quer dizer, essa dissociação entre razão e fé, entre filosofia e teologia. Quer dizer, na verdade, isso é um construto perverso que não dá conta da realidade. Porque, em última instância, fé e razão não estão dissociadas. E a gente percebe, e o Doivert percebeu muito bem isso, que essa razão não é autônoma. Muitas vezes essa razão ela tem caracteres de crença.
os chamados princípios a priorísticos, muitas vezes, eles são, na verdade, nada mais, nada menos do que dogmas. Então você tem aí uma religião secularizada, uma religião laica, sacerdotes ateus, crentes descrentes. Ou, se quiser falar em outra forma, descrentes que são crentes, né? E a gente observa muito isso dentro da academia, com nas mais diversas circunstâncias. Eu já citei aqui, por exemplo, uma experiência no outro playlist em que tratamos da história da filosofia, correlacionando a fé cristã. Eu trato de várias experiências que tive na minha época de graduação. Teve uma que foi muito interessante, que era um professor já perto de se aposentar, um bom professor dentro de sua área, um professor marxista. E aí ele falava, uma vez um aluno perguntou a ele a respeito da questão da doença mental, e ele falou, ele ficou bem eufórico e disse que a doença mental ela era fruto do capitalismo, quer dizer, num claro reducionismo e por isso em clara ignorância, mas ele expressou que quando o comunismo finalmente se instaurar na história da humanidade, então a doença mental será extinta. E quando ele falou em termos do comunismo, da vinda do comunismo, ele falava com os olhos brilhando. Eu percebi que os olhos dele brilhavam, havia uma emoção muito grande, havia um fervor, era quase que uma dimensão propriamente religiosa e, em certo sentido, talvez até mística, em que havia um certo messianismo às avessas ali, em que para ele haveria a emergência do comunismo enquanto uma atividade, enquanto uma instância político-ideológica salvadora do ser humano. E ele expressava essa dimensão da salvação por vias do comunismo, dentro do que ele acredita lá, e aí eu friso essa palavra acredita, porque no fundo é uma crença, em que ele falava que não haveria mais a pobreza, a miséria, inclusive a miséria em termos espiritual, não sei nem se posso falar nessa palavra espiritual nesse contexto, mas como eu disse, ele achava que não haveria mais a doença mental, a corrupção seria banida, enfim, é um processo quase aqui de muita esperança. Notava-se na fala dele muita esperança e notava-se também uma fé, mas ele mesmo se professava ateu. Mas como um ateu pode ter fé? Bom, fica essa questão, e eu coloco aqui como uma provocação intelectual, no sentido que é o que o próprio Doivert coloca enquanto afirmar, não é uma frase solta dele, mas criticar essa razão autônoma. Ele vai dizer a razão não é autônoma, ela tem raízes de crença muito profundas. E aqui é onde nós radicamos, sem medo de errar, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, quando Deus diz que colocou no homem o anseio pela eternidade. Então todo homem ele tem esse anseio pela eternidade, pelo divino, pelo absoluto, pelo totalizante, e que nós sabemos pela palavra revelada que é Jesus Cristo, que é o Logos encarnado. Muito bem, continuando, fica uma questão aqui, que na verdade quem lança essa questão é o próprio Josué Reich. Eu vou ler o que ele colocou. Portanto, fica claro que a modernidade não é monolítica em suas manifestações. Cabe então a pergunta, e aí eu lanço e termino aqui com essa pergunta. Em que sentido a proposta filosófica de Hermann Doivert é inovadora? Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.